Olá meus amigos, aqui então seguindo com o primeiro vídeo aqui dessa série sobre introdução à teoria, eu queria falar sobre a matéria-prima da música, né? A matéria-prima da música, ela é o som e o silêncio, que é a ausência do som. Então a música ela depende de uma maneira direta do som e das propriedades que esse som carrega. E tem 4 propriedades principais que todo som tem e que elas vão ser, agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? As 4 propriedades do som são altura, duração, intensidade e timbre. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma rapidinho. A altura nada mais é do que a frequência, é uma coisa, é física, né? Mas a altura ela é definida pela frequência das notas. Então, quando você tem um som com uma frequência de vibração mais alta, você tem sons mais agudos, mais altos. Quando você tem sons com frequências mais baixas, você tem sons mais graves, mais baixos. Então por isso que a gente fala de altura, porque o som pode ser alto ou pode ser baixo. Quando a gente fala do som alto, ele é mais agudo. Quando a gente fala de um som mais grave, ele é mais baixo. Na música ocidental, né, a gente vê isso nas notas. Então cada nota musical ela tem uma frequência de vibração, e quanto maior a frequência dessa nota, mais agudo é o som dessa nota, certo? Segunda propriedade, duração. A duração nada mais é do que o tempo que dura um som. Pode ser uma nota musical, pode ser uma explosão, pode ser um arroto, pode ser qualquer tipo de som, tá? Quanto tempo dura esse som? Essa é a duração do som. O exemplo que eu gosto de usar é a buzina do carro. Você pode simplesmente dar uma pancadinha nela, ela vai fazer bip, ou você pode segurar e ela fica lá o tempo inteiro, bip, até a hora que você tirar a mão da buzina. Então você está mexendo aqui na duração daquele som. Quando você dá um toque é uma duração mais curta, quando você aperta e fica segurando é uma duração mais longa. Propriedade intensidade. A intensidade, a gente pode falar que ela é a potência daquele som, né? É a força que aquele som tem. Então, quando você mexe no volume do aparelho de som, no volume da televisão, você está aumentando a potência daquele som, você está mexendo na intensidade dele. É um som mais intenso ou menos intenso. Em música a gente tem várias formas de intensidade e a gente pode utilizar isso de várias maneiras, né? Então, a intensidade nada mais é do que o volume, a força daquele som, né? A potência daquele som. E a última propriedade para a gente falar aqui agora é o timbre. O timbre, eu gosto de pensar no timbre como uma impressão digital, né? O que é uma impressão digital? É uma coisa que é característica de cada um, né? Então cada meio que produz um som tem uma impressão digital sonora diferente. Se eu bater nessa lousa, ela tem um timbre. Se eu bater nessa régua, ela tem outro timbre. São materiais diferentes e mesmo que fosse do mesmo material, o timbre é diferente. As pessoas, cada voz tem um timbre, né? Como a voz era produzida por musculatura e todo um sistema que a gente consegue mais ou menos manipular, então a gente consegue disfarçar o timbre uma vez, né? Que é o que os imitadores fazem, por exemplo. Quando você pega um cara imitando um artista, imitando um famoso, imitando um político, alguma coisa assim, né? Tem muito disso agora na televisão. Esse cara ele está manipulando o timbre da voz dele para parecer com o timbre de outra pessoa. E é o timbre que faz... Aliás, o timbre que faz não, né? Mas cada pessoa tem um timbre e a gente identifica as pessoas também pelo timbre. Se você fechar os olhos e escutar a voz do teu irmão, você vai saber que ele está falando contigo. Se você fechar os olhos e escutar a voz do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu esposo, você vai saber que são eles que estão falando com você e dificilmente você vai confundir, porque você decorou e gravou na sua memória o timbre daquela voz. Se você escutar uma guitarra, você sabe que não é um violão. Se você escutar um violão, você sabe que não é um contrabaixo. Se você escuta uma flauta, você sabe que não é um saxofone.
porque cada instrumento tem o seu timbre e a sua forma de produzir aquele som. Então essas são as 4 propriedades principais: altura, duração, intensidade e timbre. Vai ficar aqui embaixo o link para a lista de exercícios, e escolha o link, escolha o exercício que é relativo a esse vídeo, que será o exercício número 1. E qualquer dúvida pode deixar tanto lá na lista de exercícios um comentário lá embaixo, como pode deixar aqui nos comentários do vídeo também. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, que daqui a pouco tá saindo.